Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Quero convidar a cada um a abrir a Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 25, o último capítulo desse livro, e também vamos ler os últimos 4 versículos, versículo 27 ao versículo 30. Diz assim: no 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá. Falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra dos reis que estavam com ele na Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárcere e Joaquim passou a comer pão na presença do rei, na sua presença, todos os dias da sua vida. E da parte do rei lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária durante os dias da sua vida. Eu gostaria de orar neste momento e convido você a orarmos juntos, pedindo a bênção do Senhor para este momento de meditação na sua palavra. Pai Celestial, a tua palavra é viva e eficaz e toda ela é inspirada pelo teu Espírito Santo e ela é apta para nos corrigir, para nos confortar, nos encorajar, nos edificar, nos alimentar. E nós queremos e precisamos ser alimentados por essa palavra e oramos para que o Senhor faça isto em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero meditar um pouquinho com vocês sobre esse texto que eu acho assim doce e maravilhoso no segundo livro dos Reis, uma maneira muito linda de concluir uma história. Eu quero meditar sobre um tema, um surpreendente ato de misericórdia. Você gosta de final feliz? Você gosta de histórias, de um filme, uma história, um romance, enfim, alguma situação que tenha um final feliz, onde tudo dá certo? Eu não gosto daquelas histórias que terminam meio na incógnita e você faz o fim que você quer. Tudo bem, né? Cada um tem o seu gosto, mas eu prefiro aquelas histórias que terminam assim com tudo acertado, todas as situações resolvidas. E aqui nós temos uma história assim. Hoje nós terminamos, como igreja local aqui, de ler os livros dos reis. Fazemos uma leitura sequencial da palavra de Deus ao longo de cada ano, lendo toda a Bíblia e meditando sobre as passagens lidas. Isso tem trazido um enriquecimento e um consolo aos nossos corações. E hoje nós terminamos o livro de Reis, o segundo livro dos Reis. E nós fizemos algumas paradas durante a leitura destes livros para encaixar aqui os profetas que ministraram nesta ou naquela situação, para que melhor nós compreendamos também a história bíblica, a cronologia bíblica. E esta história nos livros dos reis são histórias dramáticas, histórias tristes, histórias em que reis fizeram mal diante de Deus, ou seja, desobedeceram, fizeram exatamente aquilo que Deus orientou e pediu que não fosse feito. Deus separou um povo de uma família, formou um povo para si, para desse povo vir no tempo certo o Senhor Jesus, o Filho de Deus, para a salvação de todo aquele que crê,
de qualquer povo, de qualquer raça, de qualquer etnia, em qualquer tempo, em toda a nossa história de humanidade. Jesus é o único Salvador. E Jesus precisava vir no tempo de Deus, nascendo numa circunstância que Deus, na sua infinita sabedoria, aprove determinar para o nosso bem. Tudo porque Deus nos ama, tudo porque Deus te ama, ama a mim. Mas estas histórias nos livros dos reis nos deixam tristes por causa das maldades que as pessoas praticaram e entristeceram o coração de Deus. Então chegou um momento que Deus permitiu que as duas nações, agora duas, era para ser uma só, de Israel, a nação do norte e a nação do sul, fossem assoladas, dominadas, massacradas pelos impérios, pelas civilizações e reinos muito mais poderosos que eles, e assim fossem levados cativos. E o cativeiro de Judá se deu no ano de 586 a.C. No versículo 21 do capítulo 25, nós lemos assim: assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. E a ação de domínio por parte dos impérios, dos reinos, era cruel. Era algo assim, não exprimível por palavras. Era algo terrível, era uma assolação. E o rei Joaquim foi o último dos reis de Judá. Ele foi levado cativo e depois, quando ele foi levado cativo pelo rei da Babilônia, o rei ainda deixou um tio paterno dele no lugar dele como rei, e esse tio paterno teve 11 anos de reinado. Joaquim reinou somente 3 meses, fez o que era mal perante o Senhor. O homem não precisa de muito tempo para fazer o errado. Ele faz em pouco tempo quando o seu coração é mau. E ele então foi levado para a Babilônia, cativo, e no seu lugar ficou o seu tio paterno. Por 11 anos fez o que era mal perante o Senhor. O seu fim foi tremendamente triste e então Judá foi levada totalmente cativa para a Babilônia. Lá permaneceu 70 anos. E lá já estava Joaquim preso, há 11 anos, portanto. Passados um total de 37 anos de cativeiro do rei Joaquim, houve um surpreendente ato de misericórdia para com ele. Algo que eu, pessoalmente, creio que nem ele esperava que fosse acontecer. Ele estava ali lançado numa masmorra, preso, esquecido, 37 anos. Em que consistiu esse surpreendente ato de misericórdia? Em primeiro lugar, no versículo 27, consistiu em libertação. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá. Nesse ano, esse novo rei, dentro do império poderoso da Babilônia, começou a reinar. E um dos primeiros atos dele foi um ato de misericórdia para com o rei Joaquim. Libertou Joaquim do cárcere. Em segundo lugar, em que consistiu esse ato de misericórdia? Verso 28, falou com ele benignamente. Somente essa parte do versículo. Falou bondosamente. Não libertou, simplesmente fez um decreto, assinou e colocou lá. Não, falou com ele. Nós depreendemos daqui que houve uma relação pessoal. Falou benignamente, com boas palavras. Em terceiro lugar, em que consistiu esse ato de misericórdia? Na sequência do versículo 28. E lhe deu lugar de mais alta honra
do que a dos reis que estavam com ele na Babilônia. Em terceiro lugar, restaurou a dignidade do rei Joaquim, que estava lá preso há quantas décadas. Libertou, falou com ele de modo bondoso e restaurou a sua dignidade, dando-lhe um lugar de proeminência, um lugar de mais alta honra do que a que deu para os outros reis que estavam também igualmente presos ali na Babilônia. Estava Joaquim restaurado na sua dignidade, mas o rei fez mais. O que mais ele fez? Quarto lugar, verso 29, mudou-lhe as vestes do cárcere. Que humilhação a um prisioneiro! Uma das muitas maneiras de humilhação é vesti-los com um uniforme, uma roupa de prisioneiro. Naquele dia, foi dado a Joaquim mudar as suas vestes. Certamente que ele vestiu de novo as suas próprias vestes. As suas vestes de rei, quem sabe? Mas o fato é que ele tirou aquelas vestes de prisioneiro. E mais, em quinto lugar, passou a comer pão na presença do rei todos os dias da sua vida. Imagine, todos os dias da sua vida, ele foi convidado do rei, sentou-se à mesa junto na presença do rei para as refeições do dia. Digamos que uma das refeições do dia ele fizesse na presença do rei, junto com o rei, comendo o mesmo que era servido ao rei. Pense no tamanho dessa restauração, desse ato de grande misericórdia, surpreendente misericórdia. Libertação, falou bondosamente com ele, restituiu a sua dignidade, restaurou a sua dignidade, mudou suas vestes, deu-lhe o privilégio de comer na sua presença todos os dias e, em sexto lugar, verso 30, e da parte do rei lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária durante os dias da sua vida. Enquanto ele vivesse, uma pensão, um benefício com duração até enquanto ele vivesse, vitalícia. Ele iria receber aquela pensão, além do direito de comer na presença do rei, aquele benefício que ele iria receber enquanto vivesse. Ou seja, todas as suas necessidades foram supridas. E eu chamo a sua atenção para um detalhe aqui nesse versículo 30, sobre essa porção, essa pensão vitalícia para ele. Em outras traduções, na tradução Revista e Corrigida, diz assim: a porção de cada dia no seu dia. Isso diz alguma coisa a você? Para mim diz muita coisa, e eu sei que para você também. Isto nos diz, nos lembra de que o pão nosso de cada dia o Senhor nos dá. Para você e para mim. Para nós não querermos, se nós confiarmos nele, dependermos dele, crermos nele, esperarmos nele, não precisamos e nem devemos esperar que ele nos dê hoje, dia 28 de setembro de 2021, algo que seja a porção do dia 28 de setembro de 2023. Cada dia, a porção de hoje. Amanhã, a porção de amanhã. Há uma outra tradução ainda, King James, que diz assim:
dia após dia. Que maravilha, que garantia. Como é que nós vemos Deus neste episódio tão maravilhoso com que termina o segundo livro dos Reis? Parece uma terra seca, 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 rachada até, com rachaduras de seca, e no meio dessas rachaduras um broto verde que fura a terra, mostrando que há esperança. Em meio a todas essas histórias de abandono de Deus, de secura espiritual, de prisão, de cativeiro, de terra desolada, assolada, templo queimado, casas queimadas, tesouros levados para a terra dos dominadores, famílias destruídas, pessoas mortas. Em meio a todo este quadro de desolação, um broto de esperança, um surpreendente ato de misericórdia. Como é que vemos Deus aqui? De duas maneiras. Em primeiro lugar, nós vemos Deus sendo fiel, a fidelidade de Deus. Deus tinha prometido a Davi, lá atrás, que ele nunca deixaria o seu trono sem um descendente, até que viesse o grande filho de Davi, Jesus Cristo, o nosso Rei, da linhagem terrena de Davi. Deus não iria deixar que um cativeiro de 70 anos, uma prisão de 37 anos, frustrasse o seu plano. Nada pode frustrar os planos do nosso Deus, porque Ele é fiel. E nós vemos também aqui a misericórdia de Deus para com Joaquim, o rei que tinha se afastado dele, que em 3 meses de reinado tinha feito todas as maldades e fez mal diante do Senhor, levando o povo a continuar na idolatria, no afastamento de Deus, nos atos perversos. E Deus vem com a misericórdia dele alcançar aquele prisioneiro esquecido lá naquela masmorra na Babilônia. Deus não esquece de nenhum. Deus não esquece de você. Ele não esqueceu de você. O diabo, nosso inimigo, quer que as pessoas acreditem que Deus está lá no céu, sem se importar com esta humanidade, sem se importar conosco, com você. Isso é mentira. Deus nos ama, Deus se importa, Deus é fiel, Deus é misericordioso. Nós vemos também aqui nesse episódio o poder de Deus, usando um rei totalmente ignorante quanto a Deus, usando um rei poderoso, um imperador. No início do seu reinado, Deus usa esse homem para agir de misericórdia para com Joaquim. O comando não é das organizações poderosas dos nossos dias. O comando não está nas mãos dos poderosos do nosso tempo. O comando de tudo está nas mãos de Deus. Deus é soberano. E em segundo lugar, o que é que nós vemos aqui neste texto, depois de termos visto os pontos que caracterizam esse ato de misericórdia, né? A libertação, o falar benigno, bondoso, o lugar de honra, a mudança das vestes, a alimentação na presença do rei, a pensão vitalícia. Depois de vermos isto, vemos a bondade, a fidelidade, a misericórdia, o poder de Deus, e vemos também o que Jesus Cristo fez por nós. É maravilhoso ter os olhos abertos, os olhos espirituais abertos para enxergar nestes 4 versículos as pinceladas vibrantes do Evangelho de Jesus. Se você olhar para o que diz a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 34 e 36, diz assim: replicou-lhe Jesus:
em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. 36. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Não foi só Joaquim que foi liberto, assim, literalmente, fisicamente liberto. Hoje há uma escravidão infinitamente maior, mais cruel e destrutiva do que a escravidão e a prisão de Joaquim. A prisão do pecado, a prisão do medo, a prisão da solidão, a prisão do ódio, da amargura, dos ressentimentos, a prisão dos vícios, a prisão do pecado. E só há um que pode libertar: Jesus Cristo. E ele disse: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então, assim como Joaquim foi liberto por aquele rei da Babilônia, você pode ser liberto pelo Rei dos Reis, Jesus Cristo, nesta manhã. O rei falou benignamente com Joaquim. Se você olhar para Lucas, capítulo 4, verso 22, neste episódio aqui, Jesus estava lendo um texto do Antigo Testamento na sinagoga. E quando ele acabou de ler, todos lhe davam testemunho, versículo 22 de Lucas 4, todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Da boca de Jesus fluem palavras de graça, assim como Joaquim, depois de quase 40 anos preso, ouviu palavras bondosas da parte do rei. O rei Jesus tem palavras de graça para falar com você. E ele quer falar, e ele fala. A maneira principal dele falar é através deste livro, a Bíblia, a sua palavra. Ele fala da maneira como ele quiser, mas ele deixou este livro escrito, cheio de palavras dele para você, para mim, para quem crer. Os inimigos de Jesus, certa feita, disseram: ninguém jamais falou como este homem. O rei da Babilônia deu um lugar de honra para o rei Joaquim. Se você vir comigo agora o que está escrito na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, está escrito assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Existe um lugar de maior honra do que este? É o lugar preparado por Deus para você, para os cristãos, para quem quiser crer nele, de qualquer raça, de qualquer status social, de qualquer de homem ou mulher, velho, jovem, criança, quem quiser, quem crer, pode ser transportado da prisão do medo, da prisão da escuridão, da prisão de estar ignorado ali, isolado, abandonado, deixado ali à mercê das angústias, dos vícios, das tristezas, para um lugar de maior honra, assentado nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Mudou as vestes. Quando Jesus leu lá em Lucas, capítulo 4, um texto que eu citei agora há pouco, das boas palavras, quando Jesus estava lendo este texto, ele estava citando o livro de Isaías, capítulo 61. Ele estava lendo este trecho de Isaías, e neste trecho está escrito assim, que Deus tinha levantado Jesus para trazer libertação aos cativos, coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado.
Você pode imaginar o espírito, a alma do rei Joaquim há 37 anos ali naquela prisão, esquecido completamente, vestindo aquele uniforme de prisioneiro, talvez em cadeias. Aí, despe-se daquelas vestes, recebe vestes dignas, vestes de louvor, ou seja, de gratidão, de arrependimento, de transformação, de alegria. Deus tem estas vestes em Jesus Cristo para nós. E uma pensão vitalícia, comer na presença do Rei, comunhão com Jesus diariamente. E uma pensão vitalícia. Se você olhar novamente aqui comigo, no Evangelho de João, capítulo 6, olha o que Jesus disse. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. A pensão que Joaquim recebeu era vitalícia, era com duração a esta vida terrena. Jesus dá para nós, para todo aquele que crê, a garantia de saciar toda a nossa sede e a nossa fome, não somente nesta vida, mas para a eternidade. Nunca mais terá fome, nunca mais. Essa expressão é fortíssima, jamais terá sede, nunca, nunca, jamais. O saciar e o dessedentar da sede oferecido pelo mundo é coisa passageira, é coisa ilusória, mas aquilo que o Senhor Jesus oferece é de valor duradouro, eterno. Eterno. A misericórdia do Senhor. Tudo o que ele fez pelo rei Joaquim lá naquele dia foi uma pequena amostra, digamos, amostra grátis, uma dosinha, um pequeno vislumbre desta obra perfeita, grandiosa, que o Senhor Jesus é o único que é capaz de fazer e quer fazer nesta manhã, neste dia, neste momento, na sua vida. Libertação, você está preso a quê? A medo, a inimizades, a tristeza, a angústia, a amarguras, recordações terríveis. Tudo é amargura. O Senhor quer e pode libertar você, trocar as vestes, alimentá-lo, saciá-lo, dar-lhe o lugar de mais alta honra, tirá-lo dessa prisão escura, mal cheirosa, degradante, insalubre e cobrir você de honra, mediante uma coisa: arrependimento e fé nele. Eu convido você a arrepender-se de quê? De viver dessa forma, de aceitar viver dessa forma, de tudo quanto mais você sabe que precisa se arrepender do estilo de vida pecaminosa, envolvida com superstições, com medos, com amarguras, com retaliações, vinganças, com inimizades, com todo tipo de carnalidade. Deixar tudo isto, vestir-se das vestes de louvor puras do Senhor Jesus, assentar-se diante dele, alimentar-se dele. Ele é a verdade. A Bíblia convida você para alimentar-se da verdade, não das ilusões, mas da verdade. Vamos orar? Você deseja receber na sua vida este ato de surpreendente misericórdia? Pode ser que você tenha pensado até assim: eu não vou ter um final feliz na minha vida. Isso aqui não vai me levar a coisa boa nenhuma. Hoje você está sabendo que a todo que crê é possível ter um final muito feliz em Jesus. Vamos orar? Senhor, eu quero neste momento pedir que o Teu Espírito Santo aproprie estas palavras
ao coração de cada um de nós. E aquele que estiver no cárcere nesta manhã, neste momento, Pai, receba a libertação em Cristo Jesus. Aquele que está preso, receba esta liberdade. Ouça as palavras de graça que vêm da boca de Jesus. Alimente-se dela, Ele que é o pão da vida. Seja revestido de vestes de louvor, puras, e tenha o lugar de honra que o Senhor tem para todo aquele que se rende a Ti. Senhor, que esta palavra alcance o coração de cada um que o Senhor deseja alcançar. Em nome de Jesus, transforma, Pai, todo cativeiro em liberdade, todo medo em alegria, em paz, em confiança. Em nome do Senhor Jesus, transforma todo o estado de secura, de fome, de desnutrição espiritual em fartura na Tua presença, porque Tu és o pão da vida. Muito obrigada, Senhor Jesus. Em Teu nome oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.